eu vou aqui subir uma matéria para vocês que parece surreal o que está acontecendo no Centro-Oeste, né? Primeiro que o Claudinho já andou falando aqui sobre essa questão do Pantanal, né? Inclusive a Marina Silva chegou a falar até que se continuar assim, o Pantanal corre o risco de sumir, né? Hoje eu estava vendo alguns índices de destruição do Pantanal, são absurdos, assim, né? A gente sabe que o Centro-Oeste virou um local do agro, né? Extremamente bolsonarista, extremamente controlado ideologicamente por essa mentalidade de... Tá aqui, ó, queimadas na Chapada dos Guimarães. E então a gente tem essa situação no Brasil todo, né, da Amazônia, em outros locais, mas sobretudo no Centro-Oeste. Aqui em São Paulo a situação também está bem grave. Eu coloquei de novo aqui. Só que o que é mais surreal, essa aqui é a matéria da BBC que eu estou mostrando para vocês, que o Brasil está fazendo bem nesse momento. E a matéria de ontem da BBC Brasil. Aliás, eu indico muito a BBC Brasil. É mídia grande, mas é um jornalismo muito bem feito. Desde do dia 10, desde anteontem, tem um encontro de ministros de agricultura dos países do G20, 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. E um encontro era para mostrar o potencial em produzir alimentos de forma sustentável. Ou seja, eles estão num resort na Chapada dos Guimarães, estão vendo o que está acontecendo. Cara, está acontecendo do lado deles. E está acontecendo do lado deles, eles não cancelaram a reunião. E segundo dados aqui do INPE, Mato Grosso, né, onde eles estão, que é a Chapada dos Guimarães, né, é o campeão no ranking de focos de incêndio. Então, me parece que é uma situação bem surreal, assim, né? Você está levando as pessoas para mostrar uma coisa que não na hora fica na cara, porque o Lula vende muito aqui a gente já criticou o Lula em relação a isso. Você pode colocar a culpa no agro, colocar a culpa no Congresso, tudo, mas ele é o presidente da República. E ele vai lá para fora e fala que o Brasil houve uma mudança. Eu quero botar aqui depois um vídeo que eu acho que é muito legal, que fala sobre isso, do chavoso da USP lá, o Thiago Torres, que ele fala, e depois eu quero que a gente comente. Mas eu acho que para a gente iniciar esse assunto, essa matéria mostra muita contradição do governo, assim, entendeu? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Segundo dados oficiais do governo, parte considerável desses incêndios está relacionado com o aumento da área de pastagens ou abertura de novas fronteiras agrícolas em biomas como Pantanal, Cerrado e Amazônia. De acordo com especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a ocorrência de tantas queimadas na região escolhida para ser a vitrine do agronegócio brasileiro compromete a imagem do Brasil no exterior e serve de alerta. Moradores da cidade onde o evento está sendo realizado de esperar medidas para evitar a repetição do cenário atual. Ou seja, o ministro da Agricultura brasileira foi querer mostrar que a gente faz uma agricultura sustentável, e do lado você tem o agro mais brutal, mais devastador, poluidor. E então não dá para você esconder esse agro. E esse agro tem muito poder no Brasil. Outro dia eu estava vendo o professor Pedro Rossi, e ele estava falando um vídeo que até tinha separado aqui outro dia para a gente fazer. A gente acabou recebendo outros candidatos, a gente acabou não falando sobre isso. Essa história também de que o Brasil, o agro carrega o Brasil nas costas, não é muito verdade. Porque o agro é responsável por 20% da economia brasileira. O que carrega o Brasil nas costas é o setor de serviços. Eu aqui não estou criticando o agro como um todo. Eu sei que tem muitos empresários do agro, tem agricultura familiar, que é do cara, mas o agronegócio, em sua maioria, infelizmente atrasado, gera pouco emprego, e ferra com o meio ambiente, para falar o português claro e cristalino. Coloca o vídeo. Vamos lá, vamos colocar o vídeo.
Por que a culpa das queimadas e da fumaça que cobre o céu do Brasil é do agronegócio? Nas últimas semanas, várias regiões do Brasil têm sido cobertas por fumaça de queimadas e nos últimos dias, a cidade de São Paulo tem sido a metrópole com o ar mais poluído de todo o mundo. Eu fiz um post sobre isso no Instagram e recebi alguns comentários que eu sempre recebo quando eu falo que a culpa disso tudo é do agronegócio. De um lado, pessoas questionando por que antes a culpa era do Bolsonaro, mas agora a culpa não é do Lula. E de outro, pessoas defendendo o agronegócio e dizendo que ele alimenta o Brasil, que ele carrega o Brasil nas costas, que eu dependo dele para comer, etc. Vamos começar pela primeira afirmação. Se tem uma coisa que eu procuro ter, mano, é coerência. Quem me acompanha tá ligado que eu não tenho político de estimação, que eu não sou lulista, muito pelo contrário, os petistas fanáticos até me chamam de bolsonarista, de tanto que eu critico o Lula, até de fascista eu já fui chamado por eles. Eles sim passaram os 4 anos de governo Bolsonaro responsabilizando apenas o ex-presidente e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por todas as devastações da natureza. E agora, eles também não responsabilizam o presidente Lula por nada. Eu, que sou comunista, ou seja, da esquerda radical e revolucionária, eu nunca disse que a culpa das coisas era exclusivamente do Bolsonaro. O que eu sempre disse, mano, é que os presidentes, em geral, são fantoches, são marionetes da burguesia, das classes dominantes. Bolsonaro e Salles não tinham responsabilidade pelas queimadas e pelo desmatamento porque eles iam lá nas florestas derrubar árvores e atear fogo. Eles tinham responsabilidade porque desmantelaram completamente as leis de proteção da natureza e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O governo Bolsonaro negava a existência do aquecimento global, divulgava dados falsos, perdoava multas ambientais, afrouxou a fiscalização, liberou centenas de agrotóxicos, contrabandeou madeira e chegou até a demitir o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, por divulgar dados que mostravam o aumento do desmatamento na Amazônia nos meses que antecederam as grandes queimadas de 2019. Já em 2023, mano, o presidente Lula nomeou Ricardo Galvão como presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Lula também mudou o nome do Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e colocou a ambientalista Marina Silva para comandar ele. Ou seja, o tratamento de Lula e seu governo com as questões climáticas é muito superior ao tratamento negacionista de Bolsonaro e seu governo. Porém, isso não significa que o tratamento esteja perfeito ou mesmo ideal. O governo Lula forma uma chamada frente ampla, que tenta englobar variados setores da sociedade e da política. É um governo que tem desde ministros de esquerda, como Aniele Franco e Sônia Guajajara, até ministros de extrema direita, como Juscelino Filho e Celso Sabino. É um governo que tenta conciliar os interesses, as vontades de diferentes grupos sociais, como camponeses sem terra do MST e grandes ruralistas. É por isso que todas as políticas de todos os 3 governos Lula têm lados positivos e lados negativos. Lados que beneficiam os trabalhadores, mas também lados que beneficiam os mais ricos e assim acabam prejudicando os mais pobres. O maior exemplo disso, que tem a ver com a... Então, mas eu só queria comentar antes de ele terminar, que esse vídeo é um pouco mais longo, a gente está um pouquinho... está na metade do vídeo, que eu acho que o que acaba acontecendo é que essa base que ele está falando, que é a base que eu acho que é de direita, eu não digo que cabe, não acho que o Juscelino Filho, na concepção dele, que é ele se diz um comunista, tudo para ele, tudo bem. Mas para mim, o Juscelino Filho e o Sabino são políticos de direita tradicional, entendeu? Só que o agro, hoje, sustenta muito essa direita tradicional. Então, e a extrema-direita também. Então, eu acho que não dá mais para conciliar, entendeu? Então você tem uma ministra dos povos indígenas, né, os povos originários, e esse ministro lá querendo mostrar. Então, na hora que o ministro da Agricultura vai mostrar, ele vai mostrar o que realmente acontece, entendeu? Então, você tem a Marina Silva, você tem a Sônia Guajajara. Acho que o Lula, ele tem mais, nesse mandato, ele tem mais 2 anos e meio. Eu acho que ele tem que escolher um lado nessa hora. Eu acho que ele tem que escolher o lado do meio ambiente. Entendeu? Eu sei que as coisas melhoraram, como o Chavoso da USP aqui mesmo falou. Então, houve uma melhora lenta, né? Sei lá, em INCRA, em IBAMA, em FUNAI, mas, assim, tem que escolher esse lado. Mas o desmatamento, a gente tá vendo que... Então, eles continuam fazendo. E tem que multar os caras, prender esses caras, não, entendeu? Não sei. Tem que falar, nós vamos fazer isso e acabou, entendeu? Porque você fica pagando um mico lá fora, entendeu? Falando que vai fazer e chega aqui dentro e não faz porra nenhuma, entendeu? Em relação ao meio ambiente. Vamos ouvir ele falar. O assunto que eu tô tratando aqui, mano, é o anúncio recente do maior plano safra da história, onde o governo federal vai destinar 400 bilhões de reais para o financiamento de grandes agropecuaristas.
Além disso, o governo Lula está dando continuidade ao desmonte do IBAMA, iniciado lá no governo Temer, depois do golpe de 2016, e aprofundado por Bolsonaro. Servidores públicos do Instituto, mas também do ICMBio, do Serviço Nacional de Florestas e do próprio Ministério do Meio Ambiente estão fazendo manifestações, greves e paralisações esse ano contra os descasos de Lula a esses importantes órgãos ambientais. Ou seja, os causadores de todas as devastações ambientais são os grandes agropecuaristas, mas tanto Bolsonaro quanto Lula se tornam cúmplices deles quando financiam eles e quando fragilizam os órgãos de conservação e fiscalização ambiental. Mas agora vamos entender melhor por que o agronegócio é o culpado por tudo isso. Que ganhos que esses ruralistas têm colocando fogo na natureza? Em primeiro lugar, mano, eu quero falar pra vocês que eu sou vegano há 10 anos e vegetariano há 11. Desde que eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, lá em 2013, eu já tive acesso a dados que mostram que a grande indústria pecuária é a maior responsável por todas as formas de devastação ambiental. E de lá pra cá, isso não mudou. Na verdade, só piorou. Hoje, muitas pessoas falam que o problema é o agro, de forma genérica, mas não especificam que o problema maior é a pecuária, ou seja, a indústria da carne, principalmente da carne bovina. Algumas pessoas citam o desmatamento para fazer plantação de soja, mas não dizem que 80% da soja produzida no Brasil é usada para alimentar o gado, ou seja, a grande indústria agropecuária desmata florestas, ateia fogo nelas e transforma esse espaço em pasto para gado ou em plantação de soja para alimentar esse gado. Nesse processo, acontecem as queimadas. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mais de 80% das queimadas que atingiram o interior de São Paulo nas últimas semanas aconteceu em áreas de atividade agropecuária. As queimadas, mano, somadas ao uso de fertilizantes e até mesmo aos gases liberados pelo gado, são responsáveis por cerca de 70% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Além disso, a pecuária também é a grande culpada pela contaminação do solo e pela desertificação de territórios, pela destruição de ecossistemas e a extinção de espécies, e até mesmo pela falta de água. A indústria agropecuária é responsável por mais de 70% do consumo de água no Brasil. Em 2017, foi responsável por quase 98%. Para vocês terem uma noção, mano, para produzir 1 kg de arroz, são gastos 2.500 litros de água. Para produzir 1 kg de carne bovina, são gastos 17.000 litros de água. Também é importante ressaltar que por trás dessas queimadas que eu estava falando, também se esconde a chamada grilagem. Esse processo consiste basicamente na invasão de terras públicas por grandes ruralistas que se passam por seus donos, fraudando documentos e solicitando ao governo a posse legal da terra. Os primeiros passos para a grilagem, mano, são o desmatamento e a queimada das terras. Depois, os criminosos ocupam elas com plantações de capim e gado para fingir que já estavam ali há bastante tempo. Esse processo vem sendo incentivado aqui em São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas, que está regularizando terras invadidas por grandes fazendeiros. Certo, nós já entendemos por que a culpa da devastação ambiental no Brasil é principalmente da indústria agropecuária e qual a corresponsabilidade dos governos Lula e Bolsonaro nisso. Agora, para fechar, vamos entender por que não o agronegócio não é importante para o Brasil e como a gente pode superar ele e a crise ambiental que ele gera. Então, eu concordo muito com ele. Eu como carne, não sou vegano. Já vou avisar que a Luli, quem acompanha a Zona Curva sabe que a Luli está aqui, ela sempre... E a gente sabe o quanto a carne gasta água, quanto a carne... a gente compra carne, a carne que podia ser produzida de outra forma também. Eu como carne, né? A Lilian também come carne. Eu acho que não seria importante que tivesse até aquela coisa da segunda-feira sem carne, mas eu acho que está na hora do governo decidir. Eu acho que esse vídeo eu acho muito explicativo e ele fala muito sobre o consumo de água, sobre a grilagem, como se isso pouco mudou no governo Lula, entendeu? Infelizmente, você vai ter ali uma reconstrução de alguns institutos que trabalham nessa área, mas infelizmente eles são muito poderosos, controlam o Congresso, controlam esses estados que a gente está falando, né? Que são estados que são totalmente controlados pelo agro, né? Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, o que você tem hoje é um domínio dessas pessoas, né? Sobre esses lugares, né? Então, se não tiver um plano realmente, você dá poder para Marina Silva, que o que não tem acontecido, né? A Marina Silva só aparece para tentar apagar incêndio, literalmente, como apareceu agora, entendeu? Mas não existe um plano realmente de sustentabilidade federal. Não existe.